Tudo bem, gente? Se inscreva no meu canal. Vamos falar rapidinho sobre o assunto Luxemburgo no Corinthians, mas eu vou pegar num outro lado, em relação ao assunto, que eu vi algumas imagens, alguns textos, ouvi também, algo assim que a gente vai discutir rapidinho, mas aproveita e se inscreva aí, deixa o like. Depois da vinheta, tem a minha opinião sobre aí o Luxemburgo e também a saída ao Corinthians aí. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Então, gente, vamos falar desse assunto Luxemburgo-Corinthians, mas na verdade eu vou pegar uma outra vertente. Eu coloquei aqui no meu Twitter, já coloquei no meu Instagram, nas minhas redes sociais, a imagem do Globo.com, né, que o Vanderlei Luxemburgo, como técnico, ele trabalha desde a década de 90, início da década de 90, final da década de 80 e início de 90, ele virou treinador. Então você imagina o banco de dados de qualquer local, banco de dados de fotos, Luxemburgo da década de 80, final da década de 80, como treinador, hein? Não tô falando nem como jogador. Final da década de 80 até hoje, 2023, quantas fotos não tem no banco de dados? Mas quantas fotos não tem lá à disposição para se usar? Aí, por exemplo, que foi o exemplo que eu citei, mas que eu li em outros sites também. O Globo.com pega a foto do Vanderlei Luxemburgo e coloca a mão no nariz, assim, ó. Tem 300 mil fotos do Vanderlei. Eles pegam justamente essa, né? E aí você vai ver a manchete, o destaque é que ele tem 70 anos. Não é que ele já foi campeão brasileiro, não é que ele já foi campeão pelo Corinthians várias vezes, campeão paulista, campeão brasileiro, né? Várias conquistas com o Corinthians, com outros clubes, né? Que ele trabalhou no Real Madrid, isso não destaca. Mas que ele tem 70 anos é na manchete e no texto ainda, quando se coloca, porque você poderia colocar o treinador experiente, porque ele realmente é experiente, a experiência dele está comprovada ao longo dos anos. Não, um treinador veterano, para bater na tecla da idade, bater na tecla que poderia estar, como muita gente fala em relação ao Vanderlei, que ele está superado. Eu não tenho nenhum documento para ficar defendendo o Vanderlei Luxemburgo, não é nem isso. É sobre o etarismo, porque no jornalismo várias bandeiras estão sendo defendidas aí, muito importante, que é fundamental para a nossa vida em sociedade, mas é a bandeira do etarismo, né? E no jornalismo, e eu que convivo no jornalismo esportivo, a bandeira do etarismo não é usada, porque existe muito preconceito com os mais velhos, com as pessoas que têm mais experiência. Eu vejo de muitos meninos, muitos jovens de 22, 23, 24 anos, que para eles 40 anos já é velho. 40 já tá, é quase que, né, pode se aposentar. Então, assim, a gente precisa mudar tudo, né? Não adianta ser só uma pauta só. Vamos fazer outras pautas também, sobre o etarismo. Porque hoje no Brasil, o Brasil é um país, entre aspas, envelhecido. É um Brasil onde a expectativa de vida mudou. Passa-se dos 80 anos. Hoje, você ter 60, 70 não é veterano velho, não. Pelo contrário, você tem muita coisa para caminhar, porque você está vivendo mais de 80. Antigamente, eu lembro muito, mais novo, quando a pessoa chegava aos 100 anos, era uma festa, recorde, livro dos recordes. Hoje, cada vez mais pessoas chegam aos 100 anos. Então está na hora de mudar isso também. E parar com esse preconceito bobo de quem chega um pouco acima de uma idade dos 40, agora Vanderlei 70, o cara tá ultrapassado, tá velho, não sabe nada, até porque é bom, a gente tem a rede social, tem a internet, tem o vídeo aí sendo gravado, a inclusão digital esqueceu dos mais velhos. Tem uma matéria da BBC de Londres que mostra isso, os mais velhos foram excluídos da inclusão digital. Então a gente tem que pensar nisso também, não adianta só uma bandeira e ficar fazendo e esquecer o outro. E porque existe muito preconceito contra a idade. E se você ler o texto da Globo.com, é recheado. A pessoa, acho que a repórter não gosta do nome do Vanderlei e descontou no texto. Então a pessoa leva o seu descontentamento, porque não queria o Vanderlei como treinador, porque infelizmente por isso que eu defendo que o setorista não tinha que torcer pro time. Porque ele não leva pro coração, então ele faz uma coisa mais fria. Mas como a pessoa ficou, acho que não queria o Vanderlei Luxemburgo, o texto é só para batendo na idade dele. Não é na experiência, na capacidade que ele já mostrou. E claro, o Vanderlei, para muitos, virou uma pessoa folclórica, o pô fechou, o pessoal tira sarro aí do Vanderlei, virou até a forma triste ver isso aí, né? Ao invés de enaltecer tudo que ele já fez. Você pode não gostar do Vanderlei Luxemburgo, mas você tem que reconhecer a história do cara. E as pessoas não fazem isso. Então, leva para o lado do jocoso. O pô fechou, o projeto, tira sarro do Vanderlei Luxemburgo. Então deveria ter mais respeito a um personagem, a uma pessoa. E você, jovem que está assistindo, eu quero que você chegue aos 70, 80, 90, 100 anos. Eu tenho certeza que se fosse com seu pai, com sua mãe,
o seu avô, com o seu avó, você não faria isso. E você ficaria triste se fizesse isso com eles. Então, eu vejo com muita tristeza, o site Goal.com também faz a mesma coisa. O veterano treinador de 70 anos de idade, como se isso fosse um impeditivo para ele trabalhar no Corinthians. A idade é um impeditivo para ele ser treinador de futebol. As pessoas encerram a carreira das pessoas. Aí não pode, né? Então vale uma bandeira para um lado para ser esticada, que é necessária, e a outra não vale? Então vamos também para a bandeira do etarismo. Que nem, por exemplo, o São Bernardo tinha prometido pagar a família do Marcelo Veiga, morreu de Covid, trabalhando no São Bernardo. Aí a filha do Marcelo Veiga, uma matéria da ESPN, tem os e-mails do São Bernardo dizendo que não pode internar ele na Santa Casa de Bragança Paulista, que nós vamos pagar a internação dele. Agora a família está na justiça, a Santa Casa, inclusive contra a família do Marcelo Veiga, está em quase 500 mil reais a conta. Não vejo ninguém falando que é o São Bernardo, né? Se fosse o Corinthians, o pessoal falaria, mas o São Bernardo ninguém fala. Está deixando na mão aí a família. Como disse a filha do Marcelo Veiga, o time já colocou um outro técnico no lugar, ela não pode ter outro pai. Aí isso não dá, né? Porque é o São Bernardo, não vai dar views, não vai dar like, né? Não vai dar gente repercutindo. E aí vocês não falam nada. E aí? E esse caso? Ninguém abraça, ninguém pega essa bandeira e defende que a menina que perdeu o pai na pandemia por Covid. Isso aí não vale. Não vale clique. Então é esse o problema. Assim, são pautas específicas, não são todas as pautas. E o caso do etarismo é muito sério. E no jornalismo esportivo é o que mais tem. É o que mais tem sobre o etarismo, sobre o preconceito com os mais velhos. Eu, quando comecei, eu tinha respeito. Eu era o último a fazer pergunta em coletiva. Eu respeitava os diversos repórteres mais experientes e mais sabedores do que eu. Eu aprendi observando eles perguntar. Hoje, os caras atropelam você. Não respeitam. Não tem educação. Acha você superado. Acha você velho. É isso que acontece. Então, vamos abraçar a causa também do etarismo. Porque nós estamos num Brasil cada vez mais com pessoas vivendo muito mais. Então vamos mudar um pouco e parar com isso, né, da forma jocosa como se trata as pessoas. O Luxemburgo é legal você fazer? Você gostaria que fizesse com alguém da sua família? Né? Diminuir o cara tem uma história no futebol. Você pode não gostar dele como treinador, é outra coisa. Você não queria ele no Corinthians. O Corinthians se perdeu aí para escolher técnico. Você não queria ele no Corinthians, mas não pode, né? É que nem eu ouvi no rádio. O cara falou, o Vanderlei Luxemburgo não trabalha desde 2018 no Palmeiras. Ele não trabalha desde 2021 no Cruzeiro. Ele já depois foi no Vasco, foi no Cruzeiro. Ou seja, desinforma as pessoas. Para exatamente colocar isso. Colocar que ele é um cara superado. Há quanto tempo ele não trabalha. É muito feio. Então tem que ter... Vale para todo mundo. Tem que valer para todo mundo esse caso. E o caso do Vanderlei mostra o etarismo, aí o preconceito em relação à idade do Vanderlei. Ter 70 anos não quer dizer que ele não possa ser competente. Que ele não possa fazer um bom trabalho no Corinthians. E se ele fizer um bom trabalho no Corinthians, vocês vão falar o quê? Vocês vão destacar o treinador de 70 anos que conseguiu, é capaz de falar isso, né? Pô, apesar dos 70 anos, conseguiu fazer um bom trabalho no Corinthians. É capaz de fazerem isso. Dê a sua opinião. Claro, eu coloquei até imagem aí pra vocês olharem. Veja a foto que eles destacaram. Tem 300 mil imagens. O cara pega ele mexendo no nariz, assim, ó. Isso aí tá claro que tá tirando, tá diminuindo o trabalho dele, o cara que ele é. Isso é muito feio, gente. Isso não é legal. Isso não é bacana. Então quero ver aí como vai ser a reação agora com a confirmação do Vanderlei como técnico do Corinthians. Se inscreva aí, deixa o like, manda mensagem. Tô esperando você, a sua opinião. Tá legal? Valeu, obrigado.